Aí, pessoal, vamos lá, o nosso primeiro programa. Então, para a gente começar a fazer o primeiro programa, aí vocês vão perguntar, pô, você fez um negócio no papel, cadê o computador? Pô, legal ter a imagem do computador e você ir fazendo. Aí eu falei assim, pessoal, eu quando aprendi a programar, era tudo no quadro. Era cuspe e giz, né? Era cuspe e giz. Então, e eu aprendi assim, e eu acho que eu fiz o curso técnico assim, né? E eu consegui aprender muito melhor. Eu acho que assim, meu aprendizado foi muito mais. Uma coisa é você aprender atropelando as coisas e lá na frente você sentir dificuldade quando for fazer uma coisa nova, porque aqueles conceitos básicos não ficou claro na tua cabeça. Outra coisa é você fundamentar os conceitos básicos para lá na frente, quando você partir para uma situação muito mais complexa, você já ter segurança, porque o básico já está consolidado dentro da sua mente. Eu fiz o curso técnico de informática, de programação, e foi todo feito assim, era no quadro, programando no caderno, fazendo no quadro. E de vez, muito raro a gente ia para o laboratório botar os programas para rodar. Quando eu fui para a faculdade, né? Quando eu fui para a faculdade e lá na faculdade eu via que, pô, você fazia uma aula, o professor botava algoritmozinho no quadro, explicava mais ou menos, fazer um exercício, depois o pessoal ia para o computador. Eu via muito mais dificuldade no pessoal da faculdade aprender a programar do que no pessoal do curso técnico. Por fim, só para vocês terem noção, quando eu comecei o meu curso, aí você tinha o primeiro período. O primeiro período eram mais de acho que 10 salas, cada um com 50 alunos quase, dentro de cada sala. Sala socada. Quando eu fui para o segundo período, já era a metade. Já eram 5 salas, com menos alunos. Quando eu fui para o terceiro período, eram 3 salas. Quando eu cheguei lá no quinto, lá no quarto período, acho que já eram 2 salas com 30 alunos, 20 alunos, o pessoal ia desistindo. Por quê? Porque achava programar um bicho de 7 cabeças. E a gente fazia aqueles estudozinhos, né, extra lá na biblioteca, e eu ia ensinar os colegas lá a fazer os algoritmos, né? Que era tipo assim, você lá numa semana começava a aprender as lógicas dessas instruções que eu passei, e na outra semana você já estava fazendo algoritmo método bolha. Então o pessoal, o pessoal quando ia fazer esses exercícios, se desesperava, via que não conseguia aprender e desistia do curso. Muita gente desistiu do curso, muita gente. Então eu tive esse diferencial, porque eu aprendi o curso técnico primeiro, era tudo no caderno, e fazendo chinesinho. Eu não vou fazer chinesinho aqui, né, para tornar o vídeo muito extenso e muito, muito chato. Mas eu fazia chinesinho, ia fazendo as instruções do chinesinho, do resultado, tudo na mão. Chinesinho, pessoal, era assim, era você ir, vou dizer assim,
É você ir, por exemplo, o A recebeu 2, aí você vem A2, entendeu? Você, tipo, fazendo uma operação matemática mesmo dentro do que o seu programa está fazendo. É mais ou menos o que é o chinesinho. Então pessoal, o que eu estou dando nesse vídeo, assim, é o pulo do gato mesmo. É o que a pessoa... É o conceito básico do básico do básico para a pessoa entender. E quando eu partir para uma linguagem de programação, partir para criar algoritmos complexos, o cara vai se sentir firme, né? O cara já tem a noção básica do básico. Só você ter aquela visão do que é variável, tinha gente que já estava fazendo exercício de, faça um algoritmo para ordenar. E a pessoa não tinha nem a noção do que era uma variável, do que uma variável a importância da variável dentro de um algoritmo. Então, pessoal, a ideia é isso aí. Eu mostrei ali o que é variável, né? De forma bem visual. E agora quando vou começar a falar aqui do primeiro programa que eu estou mostrando, também super básico, já exemplificando. Daqui já dá para jogar dentro de uma linguagem, por exemplo, usando isso aqui, você já transfere para uma linguagem de programação bem mais fácil e vai funcionar. Então, pessoal, eu fiz aqui duas formas de entendimento, né, pseudocódigo e diagrama em bloco. Aí, o que é a melhor prática? A melhor prática é que quando você tem um algoritmo muito complexo e você não tem ideia nem de onde começar, nem de onde finalizar, nem o que vai fazer durante, é bom vir, faz um diagrama em bloco do que você quer. Sabendo, por exemplo, a caixinha de processamento, que é essa caixinha quadradinha. Esse símbolozinho que parece um fantasminha deitado, só que é o símbolo de impressão. Aí tem esse aqui é o símbolo dos terminais, né? Início e fim. É símbolo de terminal, é uma caixinha com as laterais abauladas, né? É o símbolo dos terminais, que aqui está iniciando e aqui está terminando. E a setinha é o fluxo, são os passos vamos dizer assim, os passos que o computador vai dar da instrução. Por exemplo, o diagrama em blocos, ele ajuda muito a você, mapear todas as rotinas, todo o algoritmo do seu programa, né? A sua lógica de programação. Então, eu fiz assim os dois casos os dois casos, no caso, já é uma forma de como você já vai programar no computador, numa linguagem de programação. E aqui é a forma de como você vai pensar o algoritmo que você vai escrever, né? Então, para você entender o que é eu estou falando compilador, para você entender o que é um compilador. Compilador, ele é um software que você instala no seu computador, que ele, quando você abre ele é um editor de texto, como fosse um Word, né? Como fosse um Word bem simples. E basicamente é um editor de texto,
vamos dizer assim, o compilador de uma linguagem básica, né? Uma linguagem, essas linguagens que são linguagens que você vai usar você vai fazer programas pelo console, né? Pelo prompt, né? Pelo console, pelo prompt. Se o programa ele for um programa já mais visual, você vai usar ele para usar janelas do Windows, né? Ou janelas lá de uma API do Linux, lá do KDE, do GNOME, né? Aí você vai ter que usar um compilador. Você vai usar um compilador que ele tem a IDE, né? Que é a ideia dele, que é um ambiente de programação dele, já com aquelas janelas, né? Com os protótipos da janela para você montar a janela, e ali você bota o botãozinho, clica no botãozinho e ali você monta o seu programa. Mas aí isso aí já é uma situação mais elaborada. Então a ideia aqui é partir mesmo do básico mesmo, pensando em um compilador que você vai escrever lá no compilador, e ele, quando ele for executar o programa, quando for executar o programa que você fez, ele vai executar lá pelo prompt, né? Pelaquela famosa caixinha preta, né? Que aparece aquelas letras lá, né? Que o pessoal aí mais antigo sabe o que eu estou falando, né? Tem o pessoal que já não sabe muito, mas... Então, o compilador, a sua forma mais básica, ele é um editor de texto. Ele é um editor de texto onde você escreve a linguagem de programação. Obviamente, o compilador, ele se baseia na linguagem de programação. Meu compilador é para Pascal. Aí você vai programar só em linguagem de Pascal. O compilador é para C. Você vai escrever só para C. Meu compilador é Java. Então você vai escrever só Java, a linguagem Java. E esse editor tem as funções de editor de texto, de copiar, colar, substituir as palavras, ou procurar uma palavra lá dentro que você escreveu, coisas básicas do editor de texto, sendo que ele tem a tal de palavras reservadas. Por exemplo, quando você digitar uma palavra, que essa palavra é a função é uma função dentro da sua programação ali, dentro ali da linguagem de programação, ele vai ficar em negrito, né? Para demonstrar para você que aquilo ali é uma palavra reservada e aquilo é uma palavra da função da linguagem ali da programação. Tipo, se eu for digitar lá, programa, soma. Esse programa aqui, por exemplo, no famoso compilador da Borland, da Pascal Borland, naquela que é um editor de texto de DOS, né, telinha azul, quando a gente programava lá no antigo Borland, Pascal, eu fiz uma pseudocódigo baseado mais ou menos em Pascal, porque eu acho que Pascal ele separa a variável do restante das instruções. A declaração de variável das restantes de instruções fica mais fácil de entender. Então, quando você digita lá programa, só que aqui é um pseudocódigo em português. Você vai digitar, no Pascal você tem a linguagem lá em inglês, né? Você digita lá program em inglês, né? A palavra program fica em branco. Fica as letrinhas brancas, né? No fundo azul fica até a letrinha bonita, branca. Porque ali ele já te diz que essa palavra aqui é reservada. Aí você digita var, que é variável, né? Aí vai aparecer, que eu até botei em azul, não sei se vai aparecer na imagem aqui, ó.
você vai digitar var, que é variável, isso aqui vai ficar branco, aí isso aqui vai ficar branco, isso aqui vai ficar branco, a letra no fundo azul. Então, o compilador ele é basicamente um editor de texto com palavras reservadas que você vai escrevendo ali e vai criando seu indentamento. O que é indentamento? Por exemplo, a base toda da a base do seu programa aqui escrito, ele já fica encostado na margem, tá vendo? Aí, por exemplo, quando você quer dizer que isso aqui faz parte daqui de dentro, você dá um espaço, você indenta. Você dá um espaço e escreve essa instrução. Aí, para você visualmente ver que isso aqui faz parte disso aqui. E quando você vai escrever essas duas instruções, você dá um espaço, né, embaixo desse início. Que esse início, programar, vai, início e fim, eles estão encostados na margem. O restante não, foi dado um espaço para dizer que isso aqui está dentro disso aqui e isso aqui está dentro disso aqui. Né? Isso aqui está dentro disso aqui e isso aqui está dentro disso aqui. Assim, claro que se você for programar e botar tudo colado lá na margem esquerda e mandar compilar, ele vai compilar, ele não vai dar erro não. Ele só vai dar erro se você escrever uma palavra reservada errado, né? Se você esquecer de botar ponto e vírgula no final de cada instrução, né? Porque você finaliza a instrução dando ponto e vírgula. Se você esquecer de botar, por exemplo, essa imprima é uma função da linguagem de programação. Se você não botar o parâmetro que você vai passar para a função dentro de parênteses, não botar esses parênteses, ele vai dar um erro. Aí por aí vai dando esses erros. Aí você, com o tempo, você vai dominando a linguagem. Aí quando dá aquele erro, você viu que esqueceu de botar um parênteses, esqueceu de botar um ponto e vírgula. Então, pessoal, aqui essa ideia aqui de mostrar um primeiro programa com um diagrama em blocos do lado, né? Aí o que eu escrevi aqui, ó? Eu já botei associando, por exemplo, o início aqui. Esse início referente a esse início aqui. Esse fim é referente a esse fim aqui. Essa instrução, que é uma instrução de processamento, ó, aonde a soma de 1 mais 1 vai ser atribuída em A, na variável A, que é esse processamento aqui. E essa função imprima, que é uma função que vai escrever na tela o que está dentro de A. Né? Você vai passar o A para o parâmetro, né, da função imprima, esse A aqui, ó, você vai passar o A para o parâmetro, e a função imprima vai pegar o que está dentro de A e vai escrever na tela. Ó. Aqui já é a tela que depois que você rodou o programa, vai ser o 2 lá, que você somou. Você iniciou o programa somando 1 mais 1 e atribuindo em A. Né? Aí depois você botou, ó, imprima a função, vai imprimir o que está dentro de A. O que está dentro de A? 2. Então vai sair lá, na hora que você rodar o programa, vai aparecer, isso aqui é a telinha do computador, vai aparecer o 2 lá. E o nome disso aqui a gente chama de saída, display, que é isso aqui, ó. Que é esse fantasminha deitado aqui, ó. Que isso dentro da simbologia do diagrama em blocos significa display, significa saída, o que você vai printar na tela, né? Então quero que imprinta aqui é o seguinte, ele vai iniciar o programa, né? Ó, início. Iniciar o programa.
já vai iniciar e depois ele vai processar. O processamento vai ser a soma de 1 mais 1, né? Lá na 1 mais 1, lá na parte aritmética do processador, e vai atribuir isso a uma variável A que já está alocada lá na memória, está vazia, né? Como eu te falei. O que é o A? É aquela caixinha em branco, que quando, né, você começa a programar, você diz pro computador, né, você diz lá na linguagem lá de sistema operacional, né, que ó, eu preciso de uma caixinha, que é isso aqui, pessoal, que eu tô falando, ó. Tô programando aqui, tá vendo? Programa é pseudocódigo, tá em português, né? Que é a base do Pascal, né? Que é vamos dizer assim, o entendimento da linguagem Pascal. Que eu achei mais fácil, mais didático do que se eu botar do C ou do Basic. Então isso aqui eu fiz em Pascal, né? Que eu achei que o Pascal tem essa diferença. Que eu venho aqui, ó. Primeiro, eu digo o nome do programa. Ó, o nome do programa vai ser soma. O programa vai ser só somar. Aí, isso aqui é uma função da linguagem de programação. Aqui eu vou dizer as variáveis que eu vou ter no programa. Ó, as variáveis, tá vendo? Ó, escrevi em azul aqui, ó, variável. Então, eu vou dizer, quando esse programa rodar, vou dizer o sistema operacional que eu tenho, que eu vou precisar de uma caixa, que eu vou botar o nome de A nessa caixa, vai ter um rótulo lá de A, e essa caixa eu vou botar números inteiros. Então, o sistema operacional ele vai ver, pô, inteiro, eu sei qual é o tamanho da caixa. O sistema operacional, tanto o compilador, que vai compilar aquela instrução em binário, e o sistema operacional, ao ler esse código já compilado, eles vão entender ali, né, o compilador já vai passar para o sistema operacional já vai entender o tamanho da caixa pela declaração aqui, né, que ele vai dizer que a caixa vai entrar números inteiros. Então ele vai pegar uma caixa que seja um tamanho que comporte números inteiros e já vai botar lá na prateleira lá da memória principal do computador. Como fosse a memória principal do computador, né? Fosse aquela prateleira com um monte de caixas de outros programas, né? Do próprio sistema operacional de outros programas. Tá tudo armazenado ali. E eu digo mais. O próprio programa, ao ser executado, ele primeiro é também carregado na memória. Então, o programa já ocupa uma caixa dessa, né? O próprio programa já ocupa, todas as instruções estão ali dentro de uma caixa. Aí o sistema operacional vai naquela caixa, pô, vou executar esse programa aqui, então, já está na hora, né? Porque tem o computador tem um clock e o sistema operacional tem uma lista de prioridades. Tem uma lista de programas em execução e cada programa daqui tem uma prioridade. Então, quando o seu programa é startado, ele é iniciado, ele entra nessa lista de execução. É aquela lista que quando você entra tanto no Windows como no Linux, você lista lá, por exemplo, no Windows, acho que tem... acho que é lá de tarefas, esqueci o nome. Lista de tarefas, eu esqueci o nome. E lá você vai ver um monte de programas rodando. Esses programas estão em uma lista, então o sistema operacional vai pegando, fatia um tempo para cada esse programa para ser executado, os pedacinhos deles, né? Um tempinho para cada um. E dependendo do que está naquela instrução, ou ele já vai entrar em processamento, ou ele vai ficar em espera ali, esperando a hora de ser processado, ou ele vai entrar em espera de I/O, vai esperar uma entrada de teclado, ou alguma coisa que vai vir
do HD ou de um floppy disk, ou ele vai escrever no HD, né, como o programa ele gera arquivo, né? Isso aí é uma história mais complexa, né? Que pode ser tema para outros vídeos.